Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Carla Patrícia, eu trabalho no Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis, na área de equidade racial e educação para as relações étnico-raciais. A gente já tem caminhado aí desde o ano passado, né, com diversas ações, com até mesmo a criação do protocolo de combate ao racismo nas escolas, com formações, e neste segundo semestre nós estamos trazendo, enquanto secretaria, a campanha de enfrentamento ao racismo na escola, cujo tema é Tecendo uma Escola Antirracista. E este é o webinário de lançamento da nossa campanha, que vai acontecer entre agosto e novembro de 2026. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como será essa campanha, como as escolas estarão envolvidas, para a gente entender como cada um de nós vai se inserir nesse contexto. Bom, então vamos falar sobre a importância de uma campanha, né? Por que fazer uma campanha de enfrentamento ao racismo na escola? Depois, o significado de Tecendo uma Escola Antirracista, os objetivos da campanha, como ela funcionará, o caderno de inspirações, que foi o material que nós produzimos para dar esse suporte às escolas, as ações que poderão ser desenvolvidas ou então amplificadas dentro da realidade escolar, de cada escola, de cada unidade, e o registro das experiências. Por que, então, realizar uma campanha de enfrentamento ao racismo na escola? Porque combater o racismo exige ações permanentes, coletivas e intencionais. Nós tivemos o lançamento do protocolo de combate ao racismo no ano passado, né, que é um protocolo que ajuda as escolas a lidarem com essas situações de combate, de enfrentamento ao racismo, de maneira pedagógica e de maneira disciplinar também. Mas foi um protocolo que foi mais emergencial para nos ajudar a lidar com essas questões dentro da escola. Inclusive, nós estamos ampliando esse protocolo, né, de identificação e combate, que vai ser publicado em portaria ainda neste ano. Mas entendemos que só os protocolos não são suficientes, nós precisamos amplificar, ampliar e mobilizar as escolas dentro dessa proposta de combate ao racismo no ambiente, né, de cada unidade escolar. E aí a gente precisa, então, né, realizar uma campanha. A gente entendeu que precisava realizar uma campanha, primeiro para fortalecer as práticas que já existem, porque algumas escolas, né, já têm uma rotina de práticas antirracistas, de práticas de combate aos casos de racismo e propriamente até ao racismo institucional. Então, essa campanha vem para fortalecer as ações que já estão sendo desenvolvidas por muitas escolas. Segundo, para inspirar novas iniciativas. Nós vamos propor ideias, sugestões de como desenvolver ações durante a campanha, de forma que novas iniciativas possam surgir no ambiente escolar. Também para mobilizar toda a rede municipal, porque precisamos estar juntos e unidos, e essa precisa ser uma ação efetiva da nossa rede, não uma ação pontual, uma ação limitada ao mês de novembro, por exemplo, que é o mês da consciência negra, ou então ao abril, que é o abril indígena. A gente precisa mobilizar toda a rede municipal, né, as nossas 100 escolas, durante todo o ano letivo. Então, essa campanha de mobilização, embora ela tenha um período determinado para que haja ações e tudo mais, nós esperamos que isso possa fazer parte da rotina da escola durante todo o ano. E, por último, a necessidade de ter uma campanha de enfrentamento ao racismo na escola vem também porque nós precisamos promover a equidade racial. Quando os casos de racismo sejam interpessoais, né, o próprio racismo institucional e tantos outros racismos que acontecem dentro da realidade escolar, no cotidiano escolar, eles dificultam a equidade racial. Né? Isso interfere na aprendizagem das crianças, e aí a gente observa que, a partir dessa rotina de racismo institucional, racismo interpessoal, vão se criando desigualdades educacionais, em que as crianças, adolescentes, adultos, idosos, bebês, vão ficando para trás em relação às crianças brancas, justamente por terem
esse contexto de violência, né, que é o próprio racismo, porque o racismo é uma violência, né? E aí a equidade racial ela fica comprometida. Então, por isso é tão importante a gente criar ações permanentes, coletivas e intencionais, a partir, né, inicialmente dessa campanha, para que a gente alcance a equidade racial no ambiente escolar. Bom, e por que fazer essa campanha em escolas, né? Por que mobilizar a nossa rede escolar, nossa rede municipal de escolas de ensino para realizar essa campanha? Primeiro, porque a escola é um espaço de aprendizagem, né? Então, ali a gente está aprendendo. E quando a gente não enfrenta o racismo, a gente aprende e fortalece as ações racistas, as posturas racistas e o próprio racismo institucional na escola. Então, para que efetivamente o racismo seja combatido, a gente precisa ensinar uma postura, uma prática antirracista para que os nossos alunos, estudantes, possam, então, aprender a ser também antirracistas. Segundo, porque a escola é um espaço de convivência, né? Nós temos muitas pessoas envolvidas e essas relações ficam muito expostas a situações de racismo por conta da convivência, e nós precisamos educar os nossos estudantes, de qual idade for, a viverem, a interagirem uns com os outros, a conviverem uns com os outros de maneira saudável, respeitosa, que celebre, né, a diversidade étnico-racial e que não simplesmente estigmatizem pessoas de outros grupos étnico-raciais. Então, a gente tem que fortalecer a nossa convivência da escola para que seja um espaço saudável e seguro para todos. E, por fim, porque a escola é um espaço de formação cidadã e nós estamos formando cidadãos para o nosso país e para o mundo. E ser antirracista faz parte dessa formação cidadã. Né? Ensinar para os nossos estudantes como conviverem com a diversidade, respeitando e valorizando a diversidade, faz parte dessa formação cidadã e é responsabilidade da escola também. Então, a escola é um espaço de construção do respeito, do pertencimento e da equidade. A educação antirracista ela é um compromisso legal, né? Nós temos duas leis aí que alteraram a LDB, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que obrigam o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em toda a educação básica e ensino superior. Então, são leis que precisam ser seguidas, né? A mais antiga delas aí já tem 23 anos, e, infelizmente, a gente não vê um compromisso das redes municipais, estaduais e federais de ensino, e nem de escolas de todo o país, em seguir essas duas leis. Mas elas estão postas e nós precisamos honrar com aquilo que assumimos ao nos comprometermos com a nossa profissão e ao trabalharmos dentro de uma escola, né? Seja como gestor, orientador pedagógico, profissional de apoio. Então, é um compromisso legal. Segundo, porque é um compromisso ético, né? O respeito às diferenças e aos direitos humanos é extremamente necessário para que a gente conviva uns com os outros. Então, nós precisamos estar desenvolvendo esse respeito entre nós, adultos, profissionais, e também ensinar aos nossos estudantes a desenvolverem esse compromisso ético em relação às diferenças e aos direitos humanos. E também é um compromisso pedagógico. A educação antirracista é um compromisso pedagógico, porque a gente promove a aprendizagem, o pertencimento e a equidade. Eu digo que a gente promove a aprendizagem porque é a educação antirracista que vai fazer com que as desigualdades educacionais geradas pelas questões étnico-raciais sejam reduzidas. Se nós analisarmos gráficos de aprendizagem, de proficiência de português e matemática, em diversas etapas da aprendizagem, nós vamos ver que as crianças pretas, pardas, indígenas, jovens, adolescentes e adultos, vão estar sempre em desvantagem nessa proficiência em relação às crianças brancas, né? Por conta
desse racismo institucional, do racismo estrutural e do próprio racismo interpessoal que eles sofrem dentro do ambiente escolar. Então, quando a gente promove a educação antirracista, nós estamos promovendo a aprendizagem dessas crianças. Nós estamos favorecendo com que elas tenham também as mesmas oportunidades de aprendizagem adequadas às necessidades delas que as crianças brancas também têm. Né? E a gente também permite que as crianças desenvolvam esse sentimento de pertença, que elas entendam, que elas percebam que a escola é um lugar para elas também, promovendo, então, a equidade racial no espaço escolar. Então, a educação antirracista, ela não é um projeto, né? Ela não pode ser um projeto, ela precisa ser um compromisso da escola pública, principalmente, né? Porque nós estamos comprometidos com uma instituição pública, com uma rede pública, a escola pública pertence a todos, principalmente, né, a gente reforça aqui a laicidade da escola pública, a importância da laicidade da escola pública, para que todos os grupos religiosos possam se sentir inseridos, respeitados e pertencentes àquele espaço ali. A campanha é, então, uma mobilização de toda a rede municipal. É um movimento para a gente fortalecer as práticas que já acontecem na escola, como eu já falei anteriormente, para integrar a educação antirracista no cotidiano escolar, para mobilizar toda a comunidade escolar, e aí não são só os professores que serão convidados a se mobilizarem, ou só os gestores, ou só a orientação pedagógica, ou só os profissionais de apoio, ou só os alunos. Toda a comunidade escolar, inclusive as famílias, precisam estar mobilizadas, precisam estar envolvidas de alguma forma nessa campanha que é da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis. E ela vem também para inspirar novas práticas pedagógicas, né? Para dar novas ideias, dar novas possibilidades, quem sabe algo que a gente não pensou que poderia ser realizado com essa finalidade, possa ser realizado ou então possa ser adaptado. Então, a proposta não é trazer nada novo, né? É direcionar algumas atividades que já são feitas pela escola, que possam ser voltadas para esse fim. E também para inspirar com outras ideias e também para fortalecer práticas que já acontecem nas escolas. Então, eu vou dar algum exemplo aqui só para vocês entenderem sobre essa questão da gente adaptar o que já tem para a finalidade do combate ao racismo. Por exemplo, digamos que a gente faça feiras culturais, né? A feira cultural ou a feira científica, ela já acontece na rotina no calendário escolar. Então, a campanha, ela vai trazer a proposta de que essa feira científica seja voltada para essa finalidade. Então, a gente pode trabalhar cientistas negros e indígenas, a gente pode trabalhar conhecimentos científicos que foram gerados, que foram descobertos e desenvolvidos no continente africano e nos povos indígenas, pelos povos indígenas brasileiros. A gente pode trazer, por exemplo, numa feira cultural, artistas ou artes das populações negras e das populações indígenas. Então, a ideia não é inventar necessariamente algo novo, é de adaptar algo que já está sendo feito, pode ser um projeto de leitura, alguma atividade que já esteja no calendário escolar, mas que se volte durante esse período, né? Mas que, obviamente, a gente espera que não se limite apenas ao segundo semestre, mas pelo menos durante a campanha, que possa se voltar para esse enfrentamento ao racismo. Então, a ideia é que não seja um conjunto de atividades, né? Que não sejam atividades extras, até porque o objetivo não é sobrecarregar a escola, a gestão, o calendário. Na verdade, o que a gente quer é levar as escolas a repensarem como práticas pedagógicas cotidianas, atividades e projetos que existem no calendário escolar podem se voltar para o enfrentamento ao racismo e que isso seja uma cultura permanente nas escolas, no caso, a educação antirracista. Então, quais são os objetivos da campanha, né? Como a gente já falou um pouco aí, mobilizar toda a rede para fortalecer essa cultura permanente de educação antirracista. Então, a gente espera que esses
4 meses, né, agosto, setembro, outubro, novembro, seja um momento da gente fortalecer isso, da gente descobrir que isso possa fazer parte do nosso cotidiano de maneira transversal e de maneira permanente, sem que a gente precise separar um momento exclusivo ou só se limitar a novembro e abril. Então, esses aqui, fortalecer as práticas que já acontecem é o nosso objetivo, promover e valorizar a diversidade étnico-racial é um outro objetivo, construir ambientes escolares mais acolhedores, democráticos e comprometidos com a equidade também é nosso objetivo, e enfrentar o racismo por meio da educação. Às vezes a gente pensa assim, mas são só atividades, é só uma feira cultural, é só um projeto de leitura, será que realmente adianta a gente pegar uma literatura de autoria negra, indígena, para trazer para a nossa sala de aula ou para fazer um projeto de leitura? Adianta sim, porque a gente vai estar fortalecendo e valorizando a diversidade étnico-racial no nosso espaço escolar, a gente vai estar conhecendo melhor e mais profundamente as culturas negras, né, e indígenas, explorando esse universo. Os nossos estudantes vão se ver representados nesses trabalhos, nesses projetos, nesses momentos. Então, sim, isso combate ao racismo, né? E as pessoas que praticam o racismo, elas podem olhar de maneira diferente para esses grupos étnico-raciais que são normalmente estigmatizados e excluídos socialmente. E eles vão, então, desenvolver a valorização, o respeito a essa diversidade. Então, isso sim combate o racismo. Como a campanha vai funcionar? Então, essa campanha é construída com as escolas e não para as escolas. Por isso que nós não estamos trazendo nenhuma ideia pronta, estipulada, que deva ser executada e cumprida. Não. Né? Nós queremos, como eu falei, fortalecer o que já é feito, inspirar com novas práticas, aproveitar os projetos que já existem voltados para essa finalidade. Então, quais são os princípios da nossa campanha? O primeiro princípio é a autonomia. Cada escola vai poder construir o seu próprio percurso, porque cada escola tem a sua realidade, né? Tem o seu público, tem o seu corpo docente, tem a faixa etária, né, específica com a qual trabalha, tem a sua realidade. Então, a gente quer continuar respeitando essa autonomia da própria escola, da escola, né? O outro princípio é a integração. As ações dialogam com o PPP e com os projetos já existentes. Como eu falei, a ideia não é trazer nada de novo e sobrecarregar o calendário, nem a gestão, nem o corpo docente, nem os alunos, mas é mostrar como as ações, os projetos que já existem podem ganhar uma nova temática, né? Um novo direcionamento voltado, então, para a questão étnico-racial. A flexibilidade é um outro princípio da nossa campanha, quer dizer que não existe um modelo único de participação, né? Cada escola vai construir como vai fazer isso, e o outro princípio é o protagonismo. Cada comunidade escolar define as ações mais adequadas à sua realidade. Então, não estamos aqui propondo algo impositivo, dizendo que tem que ser feito assim, assim, assim. Nós queremos mobilizar as escolas. Estamos trazendo sugestões? Estamos, que vão ser selecionadas pela própria escola. Então, a campanha, ela respeita a identidade de cada escola e fortalece o que já está sendo realizado. Então, como nós vamos nos organizar? Esse mês de agosto é um mês de mobilização, né? Por isso a gente está fazendo esse webinário para lançar, trazendo a ideia da campanha, explicando. Nós achamos melhor marcar um webinário e não uma reunião, né? Porque nós já temos bastante reuniões, e o webinário dá essa possibilidade. Quem não puder estar assistindo aqui agora, vai poder assistir depois, porque vai ficar gravado no YouTube. Vai poder depois apresentar esse vídeo para o seu corpo docente, para a sua equipe, para que todo mundo entenda como vai acontecer. Então, o webinário dá essa possibilidade, essa flexibilidade para quem não puder estar online aqui com a gente agora. O planejamento das ações também deve acontecer em agosto, então a gestão escolar, junto com a orientação pedagógica, o corpo docente e o corpo discente, vão poder decidir o que vocês vão fazer, tá? Vão desenvolver isso em setembro e outubro. Então, a escola vai
se mobilizar, vai divulgar a campanha, vai decidir o que vai fazer, vai tentar encaixar no seu planejamento, né, o direcionamento daquilo que já é feito com essa nova finalidade, vai executar em setembro e outubro, né, sabendo que nós temos aí CAED, outras atividades, formações, né, um calendário apertado. Então, vai, dentro da realidade da escola, vai tentar colocar isso entre setembro e outubro, né, a realização das ações, a integração ao currículo, o envolvimento com a comunidade escolar. E, em novembro, então, esperamos que as escolas possam ter as suas culminâncias, né? E aí a culminância que também for conveniente, for possível, for de acordo com a realidade da escola. Em novembro também a gente vai precisar montar um portfólio, que esse portfólio pode ser montado, na verdade, ao longo da campanha, porque o portfólio da campanha, né, que a gente espera receber de vocês, é uma forma de vocês avaliarem o que foi feito, registrarem o que foi feito, e também vai servir para a gente socializar as nossas experiências, trocar a experiência com outras escolas, porque isso é útil para que, ao longo do ano letivo de 2027, a gente possa ter outras experiências, outras ideias, outras inspirações para realizar na nossa escola, algo que deu certo na escola X, que possa, então, ser realizado pela nossa escola. Então, esse portfólio vai ser muito importante, tá? Para a escola ver o que conseguiu fazer, para a escola avaliar o que deu certo, o que não deu, né? Para ajustar as ações do ano que vem e também para a gente socializar essas experiências. Então, é uma campanha que a gente pensou para 4 meses, mas respeitando o tempo e a realidade de cada escola. Nós estamos disponibilizando alguns materiais, tá? 3 deles fornecidos por nós e o quarto deles, que é o portfólio da campanha que a gente espera receber de cada unidade escolar. Então, para apoiar o trabalho das escolas, nós preparamos um documento orientador com as diretrizes da campanha e as orientações para as escolas, que é basicamente, né, um texto que vem explicando tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, tá? Que, na verdade, essa apresentação foi baseada nesse texto, mas eu vou enviar esse documento orientador para todas as escolas por e-mail. Nós também produzimos um caderno de inspirações. Nós temos 10 inspirações nesse caderno, que são inspirações de ações que podem ser desenvolvidas. E ali, cada escola pode escolher uma, pode adaptar à sua realidade. Muito provavelmente, muitas daquelas inspirações já são desenvolvidas em algumas unidades escolares, mas nós quisemos propor inspirações, porque às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma campanha de enfrentamento, desenvolvam ações, aí as pessoas ficam pensando assim, mas o que eu posso fazer? Então, esse caderno, que é um e-book, na verdade, né? A gente está chamando de e-book, é um e-book para inspirar, para ajudar. Tá? E aí eu vou até mostrar algumas páginas para a gente ver como é que ele está sendo organizado. A identidade visual da campanha, que é um cartaz, né? Vocês vão receber cartazes eu vou colocar no escaninho de cada escola esses cartazes para vocês colocarem pela escola, mas eu também vou mandar a arte para vocês imprimirem, para vocês reproduzirem. Vai ser enviado também pelo WhatsApp, pelo e-mail, porque aí vocês podem explorar isso nas redes sociais. E o portfólio da campanha, que é o material que a gente espera receber de cada escola, né? E aí eu vou explicar também como é que o portfólio pode ser montado. Estou aqui tomando conta da nossa hora para a gente não extrapolar, porque senão fica extenso demais e ninguém consegue chegar até o final, tá? Então, vamos ao nosso primeiro material. Esse é o nosso cartaz da campanha, né? Campanha de enfrentamento ao racismo na escola, o tema de 2026, tecendo uma escola antirracista, porque a educação antirracista é um compromisso de toda a rede, e esse tema dialoga com o nosso tema anual, e aí traz essa ideia justamente de que nós todos somos fios, né? Os nossos estudantes, o nosso corpo docente, os nossos gestores, os orientadores pedagógicos, a comunidade, as famílias, são fios que junto tecem essa escola antirracista. Então, se nós tivermos somente um fio, obviamente não conseguiríamos tecer essa escola antirracista. Precisamos que todos esses atores estejam envolvidos para que a gente consiga, então, tecer essa escola antirracista, para que tenhamos espaços justos, acolhedores,
plurais, que respeitem a diversidade étnico-racial da nossa comunidade escolar e que seja um espaço seguro para as nossas crianças negras e indígenas. Calma aí, que não passou o slide. Foi. Esse é o documento orientador. Eu printei só o cabeçalho para a gente entender, dar uma olhadinha na cara dele, mas é um documento em PDF que vai ser enviado com todas essas orientações que estão sendo passadas agora, mas que é só para oficializar mesmo que o que vai ser a campanha, como vai acontecer, por que realizar, tudo isso que a gente está discutindo aqui. E esse é o e-book, né? Essa aqui é a capa, à esquerda a gente tem a capa do e-book. Temos aí Tecendo uma Escola Antirracista, e-book de inspirações para escolas da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis. E aí eu mostro para vocês aqui, o capítulo 1 era só apresentação, por isso eu não printei para mostrar para vocês. Mas o capítulo 2, ele já é das inspirações. O capítulo 2, ele traz 10 inspirações que podem ser adaptadas, combinadas ou transformadas de acordo com a realidade de cada escola. São caminhos possíveis para conhecer, dialogar, criar, transformar e compartilhar saberes, histórias e experiências que valorizem as contribuições de pessoas negras e indígenas e enfrentem o racismo em todas as suas formas. E aí o interessante, gente, é que cada inspiração, ela traz sugestões que podem dialogar com diferentes áreas do conhecimento e com projetos já desenvolvidos pela escola. Então, na página da inspiração, e aí a gente traz na inspiração 1, inspiração 2, eu vou até passar aqui que eu já estou com a inspiração 1 aqui no gatilho. A gente tem o objetivo daquela inspiração, a explicação, como colocar em prática, possibilidades, aqui, materiais que vão ser ou podem ser utilizados. Aqui, ao lado ao lado direito, a gente tem adaptações por etapa. Porque a gente quer alcançar, obviamente, da educação infantil, do berçário à EJA. Então, nós trouxemos como cada inspiração pode ser adaptada para a educação infantil, para os anos iniciais, para os anos finais e para a EJA. Tem AI, gente, é anos iniciais, AF, anos finais, tá? É o primeiro e o segundo segmento. E para que cada escola, dentro do seu segmento, possa adaptar aquela inspiração para a sua realidade, para o seu público, né? Para os seus alunos. E abaixo das adaptações por etapa, nós temos tecendo possibilidades para mostrar com quais disciplinas, com quais áreas essa inspiração pode dialogar. Porque, por exemplo, pode virar um projeto, personalidades que inspiram, por exemplo, que é a primeira inspiração. Pode virar um projeto que vai interdisciplinar, que pode envolver história, língua portuguesa, arte, geografia, ciências, educação física, matemática. Então, a gente quer mostrar também como isso pode ser aproveitado em diversas disciplinas, porque às vezes a gente pode imaginar que a educação antirracista, ela se atém às disciplinas de história, de língua portuguesa somente, de literatura somente, mas não, ela precisa atravessar todos os componentes curriculares, né? Então, nós estamos aqui tecendo essas possibilidades para que a escola consiga observar como diferentes componentes curriculares podem dialogar numa mesma inspiração, que pode virar um projeto, né? Mas pode virar uma ação, um trabalho escolar, só de uma disciplina, mas pode também ser interdisciplinar. Então, eu trouxe só essa primeira inspiração só para mostrar para vocês como as inspirações elas são montadas, né? São 10. Nós temos, por exemplo, inspirações voltadas para o hip hop, nós temos inspiração voltada para mapa do racismo, para dicionário antirracista, muitas outras inspirações que podem ser usadas, né? Adaptadas, enfim, na trajetória dessa campanha. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre o portfólio. O portfólio é esse material que nós esperamos receber de cada unidade escolar com fotografias, com produções dos estudantes, produções de texto, produções de desenho, cartazes, vídeos, podcasts, que inclusive uma das inspirações é a criação de podcasts, né? De vídeos também. Então, nesse portfólio, a gente espera, e esse portfólio pode ser totalmente digital, tá, gente? Não precisa imprimir, botar na pastinha, nada disso não, né? Pode ser um tipo e-book também, né?
organizadinho, explicando o que cada escola fez, como foi a organização das ações, também com relatos escritos que expressem vivências e aprendizagens, pode ser de alunos, pode ser de professor também, pode ser de familiares, e também fotografias, o planejamento, né, os materiais produzidos. Então, a ideia desse portfólio é a gente registrar o que foi feito, valorizar, né, que são ações importantes, né, fazem parte da história que a escola está tecendo com seus alunos, né, ao longo deste ano e ao longo da vida deles também. Então, é uma forma também da gente refletir sobre o que fez, da gente avaliar, ver como é que pode melhorar e também ter um material que a gente possa socializar com os nossos colegas de outras escolas, né? A ideia é de criar mesmo, assim, um repositório com esses portfólios para que colegas de outras escolas possam consultar, se inspirar e também adaptar ações que foram feitas, que foram bem-sucedidas, que foram interessantes, à sua própria realidade escolar. Então, por isso nós estamos solicitando, né, o envio a construção e o envio desse portfólio. E aí, gente, as dúvidas que vocês tiverem, eu esqueci de falar isso no início, vocês podem ir colocando no chat, a gente vai tentando responder. As dúvidas um pouquinho mais assim longas, que não puderem ser respondidas no chat, a gente pode responder depois pelo WhatsApp, por e-mail, mas a gente vai estar dando assistência às escolas durante esse período aí de mobilização, de organização da campanha. Bom, então, já caminhando para o final, acabou que a gente conseguiu adiantar bastante aqui a nossa fala, né? A campanha ela precisa ser construída por toda a rede, né? Quando a gente fala que sobre o tema, que é tecendo uma escola antirracista, a gente está tecendo escolas antirracistas, nós temos vários fios, né? Todos esses atores que estão sendo aí expostos no slide, mas cada escola da rede também é um fio. É um fio para tecer uma rede de ensino antirracista. Então, o envolvimento de todas as escolas e individualmente de cada escola nessa campanha é essencial, fundamental para a gente ser não só escolas antirracistas, mas uma rede municipal antirracista. E a gente sabe que tecendo uma rede municipal antirracista, a gente consegue tecer uma cidade antirracista. Porque o que as crianças aprendem, e não só o que as crianças aprendem, mas que os adultos aprendem no ambiente escolar, é levado para fora do ambiente escolar, é levado para casa, é levado para os seus grupos, né, de amizade, para o seu convívio social, e tudo isso vai ensinando a outras pessoas que estão fora da escola no momento. Então, mais do que escolas antirracistas, claro que a gente está pensando, né, por enquanto, nessa construção de escolas antirracistas, né, mas a gente também pretende tecer uma rede municipal de ensino antirracista. Então, cada pessoa tem um papel essencial, né? A gente não pode limitar essa campanha à gestão escolar, ou orientação pedagógica, ou só o corpo docente. Todos esses atores precisam ser envolvidos ativamente. E é uma ótima oportunidade para a gente dar protagonismo aos nossos estudantes, né? Deles também ajudarem na escolha das ações, deles produzirem material, deles estarem à frente desse momento. As famílias também, os funcionários, os profissionais de apoio, todos eles precisam estar envolvidos de alguma forma, né? Então, é importante que a educação antirracista seja realmente um compromisso de toda a rede e não somente de uma ou outra escola, ou de um ou outro gestor, ou de um ou outro educador. Todo mundo precisa estar envolvido. As dúvidas que eu puder responder no chat, né, que a gente puder responder no chat nesse momento, estão sendo respondidas, mas eu peço que outras dúvidas que não possam ser respondidas aqui nesse momento durante esse webinário possam ser transmitidas para nós. Vocês podem enviar
pelo WhatsApp do pedagógico ou para o meu WhatsApp pessoal, muitas pessoas têm meu telefone, então podem enviar por e-mail também, que a gente vai estar respondendo, né, vai estar orientando, vai estar ajudando, mas eu espero que todos aqui que estão comigo nesse momento assistindo ao esse webinário, que vão assistir em outro momento, né, a gravação, entendam que nós não estamos trazendo mais alguma coisa para sobrecarregar o trabalho de ninguém, para sobrecarregar o calendário, muito pelo contrário. A gente quer fortalecer o que já acontece, a gente quer amplificar as ações que já existem dentro da escola, a gente quer inspirar novas ações e a gente quer mostrar como projetos que já existem podem ser direcionados com o objetivo de enfrentar o racismo na escola, tá? Então, meu convite aí é: vamos tecer uma escola antirracista juntos. Eu agradeço a presença de quem pôde estar aqui durante essa transmissão ao vivo e agradeço também depois quem vai dedicar seu tempo para assistir a gravação e eu espero que juntos a gente consiga mobilizar todas as nossas 100 escolas e toda a nossa comunidade escolar para tecermos juntos escolas antirracistas. Obrigada, gente. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.